tarde, papo reto, livre. Enfim, o assunto do dia hoje é exatamente essa conversa prazerosa, agradável, que a gente está ouvindo assim em tempos difíceis, que envolve a postura papal com relação às mulheres trans, né? Pelo menos é o que mais tem saído notícia aí, né? Respeito às mulheres trans e pessoas, claro, sem dúvida, e pessoas LGBTQIA+. Então esse é o assunto do dia, né? Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos todos aí, bem-vinda, bem-vindos. Então, assim, que dizer sobre isso, né? Primeiro, lembrar que as coisas não são limitadas às palavras, né? Todas as palavras devem vir acompanhadas de ações, atitudes compatíveis com aquilo que está sendo falado. E, assim, pouca gente sabe, eu até coloquei isso no meu primeiro livro, com relação a um documento chamado Documento de Aparecida. Assim, eu diria que a maioria nem sequer imagina o que tem significado desse documento, mas tem o item 40 lá, que diz respeito a toda a comunidade LGBT, de modo geral, fala sobre orientação sexual, fala sobre as questões que envolvem a situação de gênero das mulheres, né? Cisgêneres. E aí tem que ter uma situação que a gente compreenda o que é isso, para que existe esse item 40 e o que isso gerou. O que gerou é óbvio, né? Não existe nem no mundo acadêmico, nem local científico nenhum esse termo ideologia de gênero. A medicina e a ciência, quando trata disso, o mundo acadêmico trata sobre teoria de gênero, que não tem absolutamente nada a ver com a comunidade LGBTQIAPN+, tem a ver sim com uma convenção que houve na ONU, onde foram tratados assuntos de gênero, substituindo a palavra sexo por gênero. E isso gerou adeptos e contrários. E isso faz com que hoje a gente tenha uma visão bem superficial daquilo que em profundidade foi trabalhado, foi discutido e foi incluído nesse documento de Aparecida, aonde coloca toda essa questão da transexualidade como fundamento, como razão, como condição, como tropeço, entre aspas, vamos chamar assim, com relação ao fundamento da família cristã. O que é uma verdade óbvia, né? Todo mundo sabe disso, mas que gerou e tem gerado e parece que está aumentando a quantidade de discursos de ódio. E isso é o problema, né? A crença pessoal, cada um tem a sua, fique em paz com ela, seja feliz, enfim. Agora, quando uma crença, qualquer que seja ela, não é mais uma crença, mas é uma discussão onde o direito, onde a liberdade, a dignidade da pessoa humana está sendo colocada em risco, a sua própria segurança, a integridade física está sendo colocada em risco, aí não é bem só mais uma questão de liberdade de expressão religiosa, porque existe crime, né? Então, nada justifica se cometer um crime contra a Constituição brasileira, que ela prevê nos seus fundamentos, etc. e tal. E o que a gente tem? A gente tem aí um item 40 de um documento produzido em 2007, fundamentado na doutrina da Congregação e da Fé de 2000, que é um documento que nós vamos ter que voltar lá para aquele Papa Ratzinger, alemão, Ratzinger, que inclusive ele não concluiu o papado dele, passou esse papado para o atual Papa Francisco, né? E aí eu vejo as pessoas muito entusiasmadas, muito felizes, que bom, pelo menos a gente tem alguém, um Papa, falando de inclusão, mas o Papa e toda a estrutura hierárquica da Igreja não vive só disso. Eles vivem do que está escrito. Existe código penal canônico, para quem não sabe, existe uma legislação institucional católica que envolve a doutrina a doutrina apostólica católica apostólica romana, né? E isso tudo é uma coisa muito séria, porque esse documento não é um documento feito no Brasil. Foi feito no Brasil, mas ele foi difundido para o mundo cristão todo.
Então, se você tiver uma representação de uma igreja católica na África, na Indonésia, no Japão, qualquer lugar do planeta, essa representação da igreja católica apostólica romana vai seguir o que está nesse documento. Compreende? E nós temos mais recentemente aqui no Brasil, que envolveu aquela questão de alteração da lei de educação básica, né, do ensino no país, com influências desse viés religioso, não inclusivo, evidente, muitas coisas sérias. E assim, eu estou falando isso porque, ao mesmo tempo que é motivo de alegria, a gente ouviu o Papa falar, embora ele não fala literalmente pessoas transexuais, ele não fala isso muito literal, ele fala de uma inclusão genérica de todas as pessoas, recebeu pessoas que são mulheres trans, enfim, pessoas transexuais, e isso é positivo, mas não é suficiente, porque enquanto isso ficar só na palavra e não ficar numa alteração, olá, tudo bem? Não ficar numa alteração do texto, é complicado. Porque existe uma lei interna dentro da igreja, da estrutura secular. Nós estamos falando de uma estrutura de 2000 e poucos anos, não é uma estrutura pequena, é uma estrutura gigantesca. E nessa estrutura eles seguem as regras, eles seguem as bulas papais, eles seguem a doutrina da igreja, eles seguem os conselhos e as orientações, a doutrina cristã, interpretada através dos seus membros, né? Então, o CELAM é o Conselho Episcopal Latino-Americano do México e Caribe, que envolveu padres cardeais que também farão parte da escolha do próximo Papa, certo? Então, esse próximo aspecto que envolve um texto, ele não pode ser ignorado, simplesmente. Então, era o caso, e eu penso seriamente, sinceramente, inclusive, que há necessidade de uma revisão desse documento chamado Documento de Aparecida, Carta de Aparecida, no seu item 40. Esse documento, para quem ainda nunca leu, eu pus alguns links aí, mas é um documento que ele tem 400 itens, não páginas, mas dá muito mais do que isso. E uma delas, que é um item, que é o item 40, é o que fala sobre isso, né? Tudo bem, amiga? Bem-vinda. E esse item 40, ele trata sobre essa questão que envolve a chamada ideologia de gênero, que não existe em lugar nenhum, exceto nesse texto chamado Documento de Aparecida. Não tem no mundo acadêmico, e a gente faz pesquisa, a gente estuda, a gente escreve, a gente lê, a gente conversa com outros doutores, mestres do meio acadêmico. Isso não existe uma produção acadêmica sobre ideologia de gênero, porque ideologia de gênero, antes de mais qualquer coisa, é uma fake news. O que me surpreendeu é essa fake news está no item 40 do Documento de Aparecida, que é um documento 100% produzido por padres, cardeais, bispos do Conselho Nacional de Bispos do Brasil e outros de fora que vêm participar aqui em Aparecida e produziram esse documento. Isso gerou e gera um discurso de ódio em cima das pessoas transexuais, da comunidade LGBTQIAPN+. Esse é um ponto, né? Então a gente agradece, né, vamos dizer assim, as palavras bonitas, belas, mas que se não houver uma prática de retirada desse item 40, desse documento que rege a doutrina interna dos cardeais, dos bispos, do Papa, inclusive, e dos padres no mundo, ficam palavras, né? Então, são só palavras. A gente não pode se contentar com palavras. A gente tem que contar com ações, com atitudes, com mudança, com reconhecimento de que isso é um desrespeito a milhões de pessoas LGBT do planeta, não apenas mulheres trans, não, claro que não, são tantas outras pessoas. Então, nesse nível que eu coloco essa reflexão e um pedido que eu já fiz num outro vídeo, né, que é um pedido para que esse atual Papa, que se demonstra muito atento a essa questão, retire ou determine a sua retirada desse documento de Aparecida do item 40. Tem link aí, fiz vários links aí, é só clicar lá, clica na CNBB, Documento de Aparecida, clica no Google, Documento de Aparecida, você vai encontrar esse documento em todos praticamente idiomas que a gente conhece, e até os que a gente talvez não conheça, entendeu?
E isso é importante. Esse é o ponto. É o papo reto. O papo reto é isso. A gente aborda o assunto, delimita o tema, chega à conclusão e uma proposta de solução. E a proposta de solução é essa, a retirada desse item 40. Tá? Tchau. Obrigado. Ótimo final de semana. Sextando para todos aí, com muita saúde, prosperidade, paz e alegria. Tchau.